E aí, pessoas, professor Derek aqui para corrigir com vocês a questão 25 da prova da UFSC de 2022, versão amarela. Nessa questão, basicamente, né, você tinha então aqui uma dona de uma quintanda que, para tentar economizar, ela criou esse dispositivo que transformaria energia cinética do movimento de uma antiga catraca de ônibus, essa daqui, que ao girar por um eixo, né, transmitiria esse movimento aqui e com isso ela conseguiria produzir energia elétrica armazenada numa bateria. Essa energia então seria utilizada para ligar suas lâmpadas e tal. Considerando a figura e o exposto acima, é correto afirmar que, então, vamos primeiro analisar essa engenhoca. Quando ela rotaciona, né, aqui essa catraca de cima, a roda um é que vai rotacionar primeiro, que tem um tamanho de 60 centímetros, está acoplada aqui, né, por uma corrente com a roda 2 que é 6 vezes menor, tá? Essa proporção aqui ela é importante, uma rodinha 6 vezes menor, que nela vai ter um ímã. O ímã, quando gira, vai ficar se aproximando, afastando, induzindo uma corrente elétrica nessa bobina e, portanto, carregando essa bateria. Ele diz, né, item 1. Toda energia cinética do giro da catraca é transformada em energia elétrica que será armazenada na bateria. É possível você conseguir converter 100% de energia em outra? Não. Pouco aqui com certeza, tá? Vai ser perdido devido ao atrito, à produção de ruído, sempre que você está fazendo um barulho, tem ali uma energia associada àquele barulho. Além de vai esquentar por causa do atrito, então assim, perderemos energia nessa transformação. A gente tem que pensar sempre no mundo real aqui, então, nesse caso, esse item é falso. Item 2. Com a catraca parada, as bobinas não serão submetidas ao campo magnético do ímã. O que você tem que ficar atento? Ímã parado não vai produzir corrente elétrica, mas o ímã parado ele ainda tem um campo magnético. Então as bobinas ainda estarão sujeitas ao campo magnético do ímã, vão sentindo uma atração ou uma repulsão ali, né, por serem de metal. No caso, somente a atração, então, né? Elas vão estar submetidas ao campo, porém não vai ter ali uma corrente induzida, tá? Então, falso, elas estarão submetidas ao campo, tá? Ela falou que não estarão, jamais. Ele vai continuar funcionando, né? O ímã não vai desligar. Tem 4. A transformação de energia cinética do ímã em elétrica nas bobinas é explicada pela lei de Lenz. Tome muito cuidado com o processo de indução eletromagnética. Indução eletromagnética, como o próprio nome diz, é você induzir, você fazer aparecer algo que não deveria ter, utilizando aí conceitos do eletromagnetismo, que é a ideia de você pegar um ímã, esse ímã você fica aproximando, afastando, né? Você faz ali ele variar o fluxo magnético e a variação do fluxo magnético produz, né, induz uma corrente elétrica. Quem diz isso é a lei de Faraday. Ah, mas a lei de Lenz também não é desse mesmo fenômeno? Pois é, mas a causa e consequência aqui é diferente. A lei de Faraday, ela explica como que aparece corrente elétrica, por que que aparece uma corrente elétrica. Agora, para onde que essa corrente elétrica vai? Quem vai explicar vai ser aqui a lei de Lenz. Aí sim, a lei de Lenz não consegue nos explicar em que momentos irão surgir corrente elétrica, mas uma vez que eu tenho uma corrente induzida, para onde que ela vai estar indo? Sentido horário, anti-horário e assim por diante. Então, quem fala sobre essa transformação de energia do movimento, né, a movimentação do ímã, produzir corrente elétrica, é a lei de Faraday. Sutiliza, o cara poderia ter colocado qualquer outra lei aqui, né, mas colocar a lei de Lenz, olha, daí forçou a amizade. Mas esse item é falso. Tranquilo? Item 8. A velocidade linear da roda um é igual à velocidade linear da roda 2. Como elas estão conectadas por essa corrente, qual que é a ideia? Tem que ter obrigatoriamente a mesma velocidade, porque senão imagine, né, se de um lado tiver mais rápido do que o outro, tiver mais velocidade que o outro, quer dizer que a borrachinha, né, essa corrente, ela vai andar uma distância maior para ir do que para voltar, mas como que ela pode andar distâncias diferentes, o mesmo tanto que ela anda para um lado, lá quem está do lado oposto vai ter que ir na direção contrária, né? Se ela vem 10 centímetros, volta 10 centímetros lá do outro lado. Não faria sentido ser distâncias diferentes, portanto, velocidades diferentes. Então, obrigatoriamente, essa velocidade ela tem que ser igual. Item 8 verdadeiro. Uma propriedade isso, tá? Item 16. Ao girar, o ímã ficará sujeito a uma força que tenta impedir seu giro. Isso aqui sim, ó, é a lei de Lenz, que é basicamente o princípio de conservação de energia. Uma vez que você tem a corrente elétrica sendo induzida nessas bobinas, por que, que vai surgir essa força contrária ao movimento?
para você sentir que você está transformando energia. Se a força que aparecesse, né, fosse a favor do movimento, que negócio bizarro que iria acontecer. Pensa, você começa ali o movimento inicial desse imã girando, daí vai, a partir daí cria uma força que está tentando te ajudar. Então simplesmente você deixaria de empurrar e o imã por si só continuaria se movimentando. A ideia é, por que eu tenho que continuar girando? Porque se eu paro de girar, essa força que tenta impedir o movimento, ela acaba, digamos, ganhando e o movimento se cessa. Então, sim, é a própria lei de Lenz, né, que diz lá que o sentido da corrente induzida é sempre oposto à variação do fluxo. Totalmente verdadeiro esse item 16. O item 32 que é o mais chatinho, né? Se um freguês demora π sobre 3 segundos para girar um quarto da catraca, então a velocidade angular da roda 2 é tanto. Como ele está pedindo para você calcular a velocidade angular, vá pela própria definição, gente. Velocidade angular é o ângulo que você percorre em certo tempo. Jamais o ângulo aqui vai estar em graus, tá? Tem que estar obrigatoriamente em radianos. Uma volta em radianos é 2π, né? O 360 graus lá é 2π. Como ele deu um quarto de volta, que ângulo é esse, né? Então, uma volta é 2π, metade de uma volta é um π só, e metade da metade, né? Um quarto é π sobre 2. Então, o ângulo que ele percorreu aqui foi π sobre 2, num tempo de π sobre 3 segundos. Estranho esse tempo, né? É para simplificar, porque daí quando você faz aqui, né, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ó, π aqui em cima com π aqui embaixo corta, vai ficar 3 sobre 2, que é 1,5 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular de quem? Da roda 1. Por que da roda 1, sendo que a questão pediu da roda 2? Ele falou aqui, ó, se um freguês. Como assim o freguês? O freguês é o cara que vai passar pela catraca. Então, o que eu calculei foi justamente, na hora que você acompanha aqui o eixo, né? Como ele está girando, então, esse carinha aqui, o que eu calculei foi esse ômega 1. Ué, mas se a roda 1 está girando com essa velocidade angular, quanto que vai ser a segunda? A velocidade das duas tem que ser a mesma, mas a velocidade angular não. Por quê? O significado de velocidade angular é o ângulo, é quantas voltas, né, estaria dando. Como a roda 2 ela é menor, para poder acompanhar, né, as duas têm que ter a mesma velocidade linear, que a gente chama lá, que é em quilômetro por hora ou metros por segundo. Então, para a rodinha pequenininha conseguir acompanhar o movimento, né, utilizando a corrente, coitada, como ela é pequenininha, ela tem que estar girando muito mais vezes. E lembra que eu pedi para você guardar uma proporção? Olha os diâmetros das rodas, não precisa usar o raio, tá? Para fazer a proporção. Como a roda 2 tem 6 vezes menos diâmetro, isto é, ela é 6 vezes menor, para conseguir acompanhar o movimento dessa correia, ela tem que então girar 6 vezes mais. Se ela é 6 vezes menor, tem que estar girando 6 vezes mais do que a outra. Então, se a primeira está girando 1,5, a minha segunda que girar 6 vezes isso. 6 vezes 1,5 vai dar 9 então, radianos por segundo. Portanto, ó, justamente o que falou no item 32 é um item verdadeiro. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe a lista de resolução da UFSC. Até mais!